O próximo recurso que a gente tem é o Perplexity, que também é muito bom para a gente trabalhar a questão da ideia inicial. Você vai ver que ele parece muito com consensos, mas ele tem... Toda eras que eu vou estar mostrando para vocês tem um item um pouco diferente da outra que já foi mostrada. Então, o Perplexity, ele também tem esse visual bem clean, bem limpo, onde aqui eu boto a pergunta, ou seja, eu posso perguntar qualquer coisa. Qual é a grande diferença da Perplexity para consenso? O foco. Eu posso anexar um arquivo em PDF, e a partir desse arquivo ele vai fazer essa pesquisa, ou foco. Eu posso dizer, eu quero na web, eu quero acadêmico, matemática, social, nas redes sociais, só vídeo, ou quero trabalhar geração de escrita. Vou botar acadêmico por enquanto. Então, eu separei o foco acadêmico. Aqui no Pro, no gratuito, ele me deixa fazer 3 pesquisas. Vamos aproveitar que eu não gastei, eu gastei ontem, fazendo alguns testes. E vamos botar a mesma pergunta de pesquisa que a gente vem trabalhando. O que eu percebi do Perplex? Ele está trazendo muito dessa base semântica escolar. Ele não traz muita variedade, não. A base dele ainda está um pouco restrita. Quando a pesquisa é em inglês, ele traz de outras bases. Mas em português, ele está basicamente nessa semântica escolar. Mas você vê que ele vai trazer o quê? Ele vai trazer perspectivas pedagógicas. Mesma coisa, algumas temáticas, alguns temas que... Então, assim, para quem está iniciando ou quem está precisando ampliar essa perspectiva sobre aquilo que está estudando, ou querer ter materiais iniciais para dar uma leitura superficial, para começar a ter aquele aprofundamento sobre a temática, então ele começa a trazer perspectivas pedagógicas, perspectivas sociais, perspectivas tecnológicas, que é justamente o que eu coloquei, perspectivas pedagógicas, sociais e tecnológicas. Veja, a partir da minha pergunta de pesquisa, ele já seleciona o que é que eu posso estar trabalhando dentro de cada perspectiva. Então, veja, isso ajuda. E aí, claro, eu posso fazer o quê? Ah, eu também queria ver vídeos. Cadê? Busca vídeos. Quando eu clicar aqui, ele já vai trazer vídeos sobre a temática que está sendo pesquisada. Que é o uso do celular, proibir ou não. Claro que aqui não são vídeos científicos, né? Mas são vídeos de pessoas falando sobre a temática. Então, quer imagens. Ele vai buscar imagens sobre a temática. Então, a vantagem do Perplexity é que eu acho, em relação ao consenso, essa possibilidade de buscar em outras bases que não somente a científica. Então, isso eu acho bem legal. E a possibilidade aqui de você ter aqui continuação. Ou seja, poder botar um PDF sobre a temática ou fazer uma pergunta de continuação. Ou, por exemplo, ele já traz algumas opções aqui. Quais são as principais barreiras do uso do celular em sala de aula? Quando você clicar, ele vai fazer a mesma coisa que ele fez para a nossa primeira pergunta, mas para essa sugestão que ele trouxe das barreiras. Traz os textos que ele está se baseando, são textos científicos, mas perceba que é sempre do semântica escolar. E ele fala barreiras pedagógicas, barreiras sociais, seguindo ainda aquela nossa ideia inicial, de separar em 3 campos a questão do uso do celular. Então, veja, é outra forma que eu tenho justamente também de ter um caminho para ter ideias de que tópicos ou temáticas eu posso estar trabalhando no meu texto. Veja que ele não vai dizer o que está faltando no seu texto. Então, ele sempre vai estar propondo mais coisas. Então, se você ficar clicando aqui, ele vai ficar aqui a noite toda. Então, é um recurso interessante, não vai infringir os preceitos éticos da pesquisa, por quê? Porque ele vai estar lhe dando fontes científicas e lhe dando ideias. Você vê que sempre vai ter aqui a fonte que você clicar, ele vai abrir a fonte, não vai mostrar para você, senão eu teria que ir.
Mas pode ter certeza que todo tem um númerozinho, ele vai abrir aquela fonte. Então veja que aqui no campo de biblioteca ele vai guardando as suas pesquisas que você vai fazendo. Ele é isso, bem simples, não tem muito recurso como eu mostrei no Skyspace, mas o foco dele é esse, é fazer uma pesquisa com base nas fontes e trazer sugestões de tópicos a serem trabalhados. O próximo, Open College Maps, ele vai buscar em bases científicas também, deixa eu compartilhar ele com vocês, para busca de referencial teórico. Veja aqui que ele tem, se você quiser só da área médica, PubMed, da área de saúde, melhor dizendo, ou todas as bases. Mesma coisa aqui, você pode refinar a pesquisa por tempo, relevância, tipo de documento, ou para deixar geral, bota aqui, Digital Education. E aí ele vai fazer a busca, e aí ele abriu em outra tela para me ajudar, mas eu volto lá e compartilho com vocês. Ele abre em outra tela, que é o que eu vou estar mostrando agora para vocês. Do lado direito, nós temos os artigos. Do lado esquerdo, o que é que ele fez? Ele separou em temática, educação digital em temáticas. Isso também já ajuda, dentro daquela mesma proposta do consensus, que a gente viu lá do Skyspace, do Perplexity. Então, nisso ele ajuda. E a grande vantagem, ele coloca dentro das temáticas os textos. Por exemplo, esse aqui que fala de educação à distância, literacia digital, competências comunicacionais. Quando eu boto em cima dele, deixa eu ampliar aqui um pouquinho para ficar melhor para vocês. Quando eu coloco em cima dele, ele me mostra todos os textos. Se eu clicar, ele amplia e na coluna da direita vai estar só mostrando os textos dessa área. E ele me mostra que o cadeadozinho são abertos e esses aqui provavelmente são fechados. Então, se eu clicar aqui, eu vou para o texto científico, que fala sobre essa temática. Então, eu gostei muito da forma visual que ele trabalha. Então, ele traz já os tópicos e já traz os textos aqui do lado direito, que a gente pode ter acesso, já baixar o PDF, como cita, exportar. Então, assim, você pode, para fazer sua revisão, então, justamente, você pode fazer a busca das temáticas. Como eu disse, ele ajuda aqui a trazer essas temáticas, em separar, melhor dizendo assim, os textos por temática. O que os outros não fazem, por exemplo, se eu botasse essa temática, educação digital, nos outros recursos, ele ia trazer todo mundo junto. Aqui não, ele já separa nas temáticas. O que eu achei interessante dele foi justamente trabalhar nessa perspectiva de mapa. Então, ele já traz essa separação que me ajuda a dizer, não, eu quero só sobre isso, eu não quero ainda ter que, entre N textos, saber aquele que trabalha com competências digitais. Não. Competências digitais está aqui no bolo, pronto. Já me filtrou. Já estou fazendo uma seleção de 17 documentos. E não mais de 100 documentos. Vocês verem aqui em cima, ele tem 100, só que dentro dessa temática, ele tem 17. Então, ele ajuda a filtragem. Então, ele é isso. Não tem muito recurso, não. Mas o recurso que eu acho bastante interessante e que a gente pode estar utilizando. Outro recurso que nos ajuda também, que é mais para resumo dos principais dados de artigos. Alguns podem até dizer, Chagas, mas eu posso fazer isso em outros? Pode. Como eu disse, eu vou mostrar um no final, que ele também vai fazer isso para você. Só que assim, ele é mais visualmente ele é mais atraente, então ele acaba sendo mais interessante nesse aspecto. Deixa eu conectar aqui com uma conta.
Então, ele vai sempre pedir para a gente estar adicionando. Aqui, no caso, eu tenho que ter já o texto. Os outros, eu estou buscando as referências. Estou perdido, não sei por onde. Eu estou buscando as referências. Aqui não, aqui eu já tenho a referência. Já achei. Então, eu consigo aqui na gratuita fazer 8 importações. Então, por isso que eu não... Eu mostro porque, como eu disse, esteticamente ele é mais fácil de entender as informações, mas existem outros recursos gratuitos. Então, vou adicionar um paper aqui, que eu posso pegar, se vocês viram, de um acesso aberto. Deixa eu ver, eu acho que eu tenho aqui alguma informação aqui que eu posso pegar já. Um texto. Vamos ver se ele vai. Vamos ver se ele vai pegar aqui. Um link. Também não sei se esse link está funcionando, mas vamos lá. Ou se você usa o Zotero, que é um dos gerenciadores, pegou. Então aqui eu botei um link de um texto, a influência da educação financeira na prospecção de endividamento de jovens. Não sei nem por que eu tenho esse link aqui, mas tudo bem. Então, veja o que é que ele faz. Ele começa a trazer informações do texto. Então, ele está lendo apenas esse texto que a gente subiu o link, de que ano foi, o autor, se quiser mais detalhes, ele vai mostrar mais detalhes, a URL. E aqui ele começa a trazer algumas chaves que ele traz, objetivos, métodos, resultados, conclusões. Palavras, conceitos que ele pode trazendo aqui. Aí você pode trazer o abstract. Então, assim, ele visualmente ele é mais atraente. Mas, assim, eu particularmente eu prefiro usar outros recursos que eu consigo conversar mais com ele. Aqui a gente pode usar outros recursos para ler o texto e trazer informações, mas lembre que na versão gratuita ele é um pouco limitado, né, dessa perspectiva. Então, assim, eu quero o abstract original. Eu posso vir aqui do lado esquerdo, ele vai me trazer o abstract. Veja, o abstract ele está trazendo o abstract do texto, por isso está em inglês. Então, eu tenho aqui no lado esquerdo um menu, por exemplo, analisa as limitações. Falta de conhecimento econômico e financeiro entre os brasileiros. Então, ele traz as possíveis limitações que foram sinalizadas no texto, ou que, se não está claro no texto, ele sinaliza assim, ele vai ler e assim, vai tirar conclusões de que possíveis limitações estariam naquele texto. Trabalhos futuros. Então, de repente, a gente pode pegar alguns textos e ver os trabalhos futuros, que a partir, as lacunas que ficaram, e de repente ser uma proposta que a gente possa vir a trabalhar dentro da concepção. Então, esse menu da esquerda é um menu que a gente pode estar navegando. Referências, ele vai trazer, vai mostrar as referências. Então, já com os links, eu vou clicar aqui, eu já vou direto para o link. Aqui ele vai me mostrar que é do escolar, do Google Escolar, se é aberto ou não. Então, já posso ter acesso direto às referências que ele trabalhou no texto. Então, assim, como eu disse, visualmente ele traz de forma mais prática para que você tenha acesso aos elementos do texto que você subiu. Mas veja, aqui eu estou trabalhando um texto por vez. Então, eu vou mostrar um recurso mais adiante que a gente vai poder trabalhar com mais textos. O próximo que eu quero mostrar para vocês é também para revisão sistemática, onde a gente vai buscar referências a partir de uma referência que a gente tenha, pelo menos. Estou logando aqui, que esse não tem um login pelo Google, não. Aí fica mais demorado.
Deixa eu compartilhar com vocês. Research Rabbit. Então, esse aqui eu preciso pelo menos ter uma referência, um texto científico, para que a partir desse texto científico ele possa me mostrar outros textos que têm correlação com aquele texto que eu coloquei. Deixa eu ver aqui. Nova coleção. Não, Alexandre. Espera ainda. De vez em quando ele dá uns bugs, quando ele aumenta e diminui. Gente, cadê? Então, eu criei aqui uma coleção, nova coleção, criei a coleção, e aqui ele pede para adicionar um paper. Eu posso botar o título, eu posso botar o DOI, botar palavras-chave. Se eu botar palavras-chave, ele vai, a partir dessa palavra-chave, buscar textos correlacionados a essa palavra-chave. Ou eu posso trazer do Bibliotex, ou seja, se eu tenho já os Otero, vocês perceberam que é um dos recursos de gerenciamento de referências que tem link com a maioria desses recursos da IDA, mas do Mendeley, não tem problema, eu posso chegar lá no Mendeley e exportar o Bibliotex, ou seja, eu tenho lá 10 referências, ele exporta 10 referências e aqui eu simplesmente vou fazer o upload desse arquivo e ele já vai trazer. Quanto mais texto eu colocar aqui, mais ele vai conseguir encontrar relacionado ao que a gente está querendo. Vamos botar aqui inteligência artificial e educação, na educação, e vamos ver o que é que ele traz. E aí ele vai me perguntar se eu quero todas as áreas ou se mais na área da saúde. Então, em todas as áreas. Aí o que é que ele faz? Aqui é como se fosse a busca normal, no Google Escolar. Aí ele vai mostrar inteligência artificial na educação, os desafios do chat GPT. Eu quero adicionar essa na minha coleção? Kaufman, Santaella, Feneberg, tem uns autores aqui que, vamos botar isso na coleção. Aí ele vai citar, vai me dar outro. Revisão integrativa de literatura. Opa, a revisão integrativa é legal porque já tem muita referência. Vou botar esses dois só. Então, quando eu coloco esses dois na minha coleção, você vê que ele traz a quantidade já de referência que ele traz apenas com aquela pesquisa. Eu fecho aqui. Ele colocou o primeiro que eu selecionei e o segundo. Aí aqui do lado direito ele começa a me dar, que especificamente para esse não deu muita coisa não. Botar o abstract, ele mostrar o abstract, mas aqui era para ter algumas coisas em português é complexo. Ele não traz muito resultado. Mas a ideia é que ele traga trabalhos similares, de repente pela temática aí não tenha muita coisa não. Autores, então veja que quando eu sempre clico aqui, sugestão de autores, ele vai abrindo para a direita. Então ele tem uma navegabilidade que é para a direita, não para baixo. Mas eu que vou apagando. Vamos botar mais. Vamos tirar esses e tentar botar. Aqui ele já trouxe, mas foi pouca coisa. Vamos tentar pegar. Tentar em inglês mesmo, para o exemplo ficar melhor. Vou pegar aqui aleatório, viu, pessoal?
2002. Pronto, selecionei. Então, aqui eu tenho os textos selecionados sobre IA e educação. Veja que aqui ele já me traz 268. Eu selecionei 1, 2, 3, 4. Com base nesses 4, ele me selecionou 268 textos que tem correlação. E o que eu acho legal dele é justamente essa partezinha aqui, que é do mapa que ele vai construindo. Então, ele aqui começa a trazer... Os textos não tem tanta correlação, não, mas... Veja aqui, eu já tenho mais. Esse aqui, veja que a seta está indo de ré para Fornell, ou seja, esse citou esse. Então, esses 4 em torno dele, do Fornell, citaram ele. Então, um texto de 2014, 2001, 14 e 2015 citaram um texto de 1981. Eu clico aqui para saber quem é esse cara. Vamos ver o que é que ele tem aí, que 4 citaram ele. Ele está falando aqui sobre o texto dele. E aí você vê que ele já faz a mesma coisa que fez anteriormente, de novo. 2.267 trabalhos similares. 50 mil citações. Então, veja que ele vai ampliando, a partir dos textos que você vai ter, ele vai ampliando essas possibilidades de você encontrar textos que, de repente, dificilmente, com as buscas normais que nós temos. Por quê? Porque é a IA que está fazendo isso, minha gente. Então, deixa eu tentar pegar outra aqui. Olha, tem esse Forney aqui que é mais recente. Ele tem 61 similares. Inferência causal da IA da educação. Aí ele vai fazer o quê? A mesma coisa. Ele vai trazer os similares e as correlações. Eu posso aqui ampliar. E esses em verdes são textos que têm muita correlação. Aqui, no caso, são os que quem citou quem. Então, esse aqui citou o de 1966, os dois de 1966. Esse aqui foi citado por esse. Então, de vez em quando, a gente pega aqui realmente uma teia de aranha, onde muitos, um citam o outro. E aqui eu posso ir arrumando, aí vejo que ela vai se movimentando. No caso, quando tem muitas citações próximas, eu posso afastar para ter uma visualização melhor das informações. Então, quem foi que citou quem aqui? Esse 2020 citou 2017 e o 2017 citou 2011. Então, eu vejo, esse citou esse e esse citou esse. Então, de repente, possa ser que seja um texto. Vamos ver esse aqui. Mais 108 trabalhos similares. Então, você veja que eu começo a ampliar. Claro, vejo que eu estou fazendo aqui de forma aleatória, mas o ideal é você ler o resumo, o abstract do texto, acessar o texto para ver se realmente lhe atende ou não, botar esse texto em um GPT que possa conversar com ele, e aí você saber se realmente esse texto vai ajudar ou está lhe ajudando a você encontrar outros textos. Eu acho que pode estar surgindo uma pergunta. Mas, Chagas, e de que base é essa que a gente vai estar pesquisando? Veja, a ideia aqui é que ele está pesquisando em várias bases. Lá no início, você viu que ele perguntou, eu quero em todas ou eu quero especificamente na PubliMed? Se eu escolher PubliMed, eu consigo identificar, olha, o que eu estou trabalhando aqui, inicialmente, é da PubliMed. Ou seja, todos os textos que ele está buscando é lá na PubliMed. Quando a gente bota todas as bases, a gente teria que pesquisar na documentação do Research Rabbit quais são essas todas as bases que ele pesquisa. Mas, enquanto revisão sistemática de literatura, eu acho que a gente vai chegar a um ponto que a utilização desses recursos de IA, que amplia em muito a busca de textos que tenham correlações fortes, em vez de ficar preso naquelas bases que a gente usa, uma base só, Cielo. Estou usando só Cielo. Então, a Cielo pode estar aqui entre elas? Pode. Então, como eu disse, essas empresas elas estão fechando parcerias com muitas bases internacionais para justamente aumentar essa capilaridade dele, de ter mais textos
e mais correlações entre elas. Então, o Research Rabbit é justamente para que você trabalhe isso. E tudo nele você vai ter, por exemplo, cheguei nessa fase aqui seguinte, eu posso ver todas as citações. Então, quem citou quem? Então, aquilo que eu falei, né? Forner, ele foi citado por esses três. Ah, eu quero voltar, e aí ele reconfigura o que tinha depois. Eu quero as referências. Olha lá como já mudou. Quando eu falo de referência, esse cara aqui é forte. Por quê? Oh, desculpe. O texto que está selecionado, quem ele citou. Você vê que a setinha está saindo dele, desculpe. Deixa eu aqui dar um zoomzinho aqui. Então, vocês vão ver que a seta está saindo do verde, ou seja, todo mundo que ele citou. Aí esse aqui foi citado pelo Forney, mas foi citado também, citou esse, mas foi citado por esses outros dois. Ou citou esse também e foi citado por esse. Então, a setinha chegando aqui nele, aqui em cima, eu não vou me atrever, ter o atrevimento de falar esse nome, não, de 2021, citou ele. O Forney também citou ele. E ele citou outros dois. Então, veja que ele começa a entender, de repente, olha, esse aqui também foi bastante citado. Ou seja, quem Forney citou, muitos deles também citou ele. Então, eu começo a identificar que esse autor aqui, ele tem um peso dentro da temática que a gente está vendo, porque ele foi citado por muitos, que foi citado por esse que a gente tem escolhido. Então, essa correlação de autores que, de repente, se a gente for olhar as referências de forma manual, a gente nunca acharia essas correlações, ou demoraria muito para a gente achar isso, a IA faz isso para a gente de forma muito rápida. Outro aqui também que foi citado por muitos. Então, veja que eu posso ir ampliando essa pesquisa e ampliando no sentido que eu possa achar outras referências em relação àquele texto. O próximo recurso, o Eitor. O Eitor, ele é mais utilizado para a parte da escrita. Deixa eu compartilhar agora com vocês. O Eitor, ele dá também ideias iniciais. Vou continuar com inteligência artificial e educação. Você aqui bota o tópico, pergunta de pesquisa. Ele já me diz, aí, esse é um bom tópico, já puxou meu saco. E aí criar. E aí ele começa, esse aqui tenha cuidado, pelo amor de Deus, que a tentação é grande. Um texto com aproximadamente quantas palavras? Claro que na versão gratuita você vai ter uma limitação. Depois, como deve soar esse texto? Se é um texto descritivo, analítico. E ele explica aqui mais ou menos. Vamos dizer que vai usar a APA. Eu sempre recomendo usar a APA, porque a APA é mais fácil de transformar para a BNT depois. O que é que ele fez? Fez a estrutura do meu texto. Isso é legal. Isso dá para usar, sem problema, como ideia. O que outros mostrou, que eu mostrei para vocês também que faz. Então, o papel da inteligência artificial na transformação da educação. Não gostei desse título, mas tudo bem, ele trouxe. Introdução à inteligência artificial, benefícios da implementação, desafios e limitações. Deixa eu ampliar um pouquinho. Aplicação prática, personalização do ensino através da IA. Eu posso clicar aqui do lado e pedir para ele refazer a sugestão que ele deu. Vamos botar no título, que eu não gostei. Algumas instruções especiais para generar o índice. Então, forneça títulos e sessões. Ou seja, aí aqui eu posso já dar a minha cara. Algumas ideias que eu estou tendo,
para que ele tente ajustar. No momento, estou sem nenhuma, mas ele já vai ajustar. Então, você vê que nesse momento aqui inicial, ele me dá a sugestão de sumário, que eu posso vir aqui e apagar, não gostei. Vou voltar. Eu ia apagar logo o ética e responsabilidade, olha. Isso aqui não pode apagar mesmo. Então, vou dizer que eu gostei. Vamos para o próximo. E aí é onde mora o perigo. Fiquem até aquela parte, pelo amor de Deus. Ele faz também a parte da citação, aquela que eu mostrei em outros recursos, como no Skyspace. Ele também faz isso. Eu pego um fragmento do texto que eu tenho. Aqui ele está criando o texto, minha gente. Do jeito que eu pedi. A partir dessas temáticas. Mas evitem isso, porque isso vai ser pego e não vai ficar bom para você. Ou seja, não é uso de forma ética. Então ele começa a trazer uma partezinha de textos sobre cada tópico. Mas eu vou pegar o exemplo do texto que ele trouxe para mostrar para vocês justamente a parte de citação. Então, eu posso trazer um texto e colar aqui? Posso, eu vou copiar um texto e colar aqui. Aquele mesmo texto que eu copiei e colei lá. Vamos supor que... Aqui é como se fosse editor normal. Eu venho aqui e colo o meu texto. Esse é meu. Mentira, esse aqui eu pedi para ir fazer para teste mesmo. Mas vamos supor que foi eu que tivesse feito. Então, vou selecionar aquela parte aqui de novo. Quando eu seleciono essa parte, ele vai ter as opções aqui embaixo. Buscar referências. Que é a mesma coisa que o Skyspace faz. Ele me traz referências que falam sobre isso que eu falei no texto. Lembrando, eu tenho que conferir. Vamos dizer que eu gostei dessa daqui e vou confirmar. Ele vai inserir a referência aqui, ou a citação, né? Lisboa 2024. E lá no final ele me coloca já a referência completa. Então, assim, para essa parte de buscar referência, é interessante. Você vê que ele me buscou uma referência na língua que o texto está escrito, uma referência científica. Então, para isso, ele ajuda. Evitem isso aqui. Por exemplo, eu fiz meu texto, seleciono ele, parafrasear. Pedi para ele reescrever. Descritivo. Ele vai reescrever seu texto. Pode sair até um texto bom? Pode, mas lembre, é um texto que tem marcações de escrita de uma IA. Pode ser identificável. Então, hoje tem um movimento muito grande que é criar marcações de texto, marca d'água, para textos criados com a IA. Que nós não vamos identificar. O olhar humano não vai identificar. Mas os recursos de IA vão conseguir identificar que aquele texto foi criado por uma IA. Porque vai ter uma marca d'água. Lembra quando a gente entra naqueles bancos de imagens que tem aquelas marcas d'água? Com a marca do banco de imagem? Isso vai estar no texto, só que de forma invisível. Então, as aplicações de identificação vai dizer, olha, esse texto foi criado por IA. Porque a marca d'água vai estar escondida lá. Hoje, a forma de identificar é a forma que a IA escreve. Então, mas pode ser identificável. Então, cuidado com esses usos que não são usos, como eu digo, não éticos. Para ter a ideia, legal. Para achar a citação, então, copiei um pedaço do meu texto aqui para ele buscar uma citação, que eu não lembro qual foi o texto que eu li de vários textos. E se eu for atrás, eu vou perder lá 1 hora e meia. Vem aqui rapidinho, isso ele vai lhe resolver. Claro, você vai ter que dar aquela lidazinha rápida. Então, assim, nisso ele ajuda bastante. Tanto expandir como encurtar é uma reescrita da IA. Então, não usem. Esse recurso aqui pode usar para os tópicos. Ele, na versão gratuita, ele dá os tópicos. E na versão gratuita também ele busca referências. Então, não precisa nem pagar para ter dentro dessa perspectiva. Proveito.